Olá, António. Olá, Nathan, tudo bem? Tudo? Boa. Estou bem? Não sei, ainda não te consigo ver. Se estás bem ou não, não sei, ainda não te consigo ver. É porque eu não liguei a câmera. Ah, Agora agora sim, já consigo. Boa agora tarde. estou mais ou menos. Tá, estás bem, já foste cortar o cabelo? Não, vou amanhã. Olha, enquanto já agora deixar de admitir aqui mais estas duas pessoas, sejam muito bem-vindos a este 14º Conversadamente. Hoje contamos com a presença da Sofia e da Filipa, que são as criadoras do projeto Agitamente. Um, e vem-nos falar um bocadinho, e para além do projeto em si, vem também falar connosco um bocadinho sobre o que é a estimulação cognitiva e, em particular, a estimulação cognitiva com os materiais do dia a dia. Ok? Mais uma vez, muito obrigado por terem aceito, Maria, Sofia e Filipa. Ah, Obrigada a e, nós. sejam bem-vindas aqui ao nosso pequeno fórum de hoje. Olhem, aos participantes, eu vou relembrar que vou ativar o mudo a todos e depois, mais daqui a pouco, quando for a altura de colocarem questões, eu peço que, se for esse o caso, que voltem a reativar os microfones, está bem? Ora, aqui ativar o mudo. Enquanto isso, Sofia, Filipe, posso perguntar-vos o que é a estimulação Claro cognitiva? que sim. Claro. Sim? Primeiro que tudo, apresentarmos, não é? Eu Sim. sou a Filipa. Sim, eu sou a Sofia e pronto, e nós somos estamos aqui pelo projeto Agitamente, que é o nosso projeto conjunto. Nós somos as duas psicometricistas, técnicas de reabilitação psicomotora e pronto, criámos este projeto, temos este projeto onde fazemos intervenção, consultoria, formação dentro da área, tanto do envelhecimento e perturbações neurodegenerativas e também lesões cerebrais adquiridas, que é mais nesta vertente que vimos aqui hoje. Não sei se queres acrescentar alguma O coisa? que é isto da Sim, da estimulação? O nosso objetivo diário, não é? É, sobretudo, promover aqui o máximo de autonomia e independência e funcionalidade de todas as pessoas com as quais vamos contactando. Não só promover este tipo de coisas na pessoa com a patologia ou com a lesão, não é? Como também fazer aqui um acompanhamento aos seus familiares, esclarecer as suas dúvidas, dar formação, porque percebemos que é assim um bocadinho difícil quando nos cai uma notícia no seio familiar, não é? E quando somos obrigados aqui a dar respostas para as quais nunca ninguém nos preparou. E portanto é aqui este acompanhamento mais holístico que nós tentamos fazer, não só às pessoas com quem intervimos diretamente, mas também ao seu contexto familiar. Pronto, e a estimulação no fundo é isto, não é? De que forma é que vamos ao encontro das necessidades destas pessoas que temos à nossa frente e de que forma é que conseguimos ajudá-las numa vertente global, não é? Promovendo aqui o bem-estar e a funcionalidade de toda a conjetura. Muitas vezes, quando estou a falar de estimulação, as pessoas assimilam o que é a estimulação cognitiva e acabam por fechar um pouco o que é isto da estimulação, sendo que nós, quando fazemos estimulação, é em todas as áreas, como a Filipa estava a dizer, de forma holística. Fazemos estimulação cognitiva, motora, psicomotora, fazemos estimulação sensorial também, ou seja, a estimulação não é só a estimulação cognitiva, é a estimulação no seu global de todas as competências da pessoa. Ou seja, a ideia é que a pessoa possa estar, de alguma forma, sempre a ser estimulada e a reativar zonas. Sim, aqui a ideia nunca, e depois também outras questões, não é? A estimulação não tem que ser necessariamente só em tempo de sessão, aquilo que nós também defendemos é que a estimulação também é as pequenas coisas, também é o permitir que a outra pessoa faça, também é atender ao pedido da outra pessoa, também é personalizar aqui um bocadinho o cuidado, portanto a estimulação não é algo só técnico, nem só feito por nós, e é um bocadinho esta a ideia que nós defendemos, não é? Junto dos familiares, junto dos cuidadores informais, que é um bom dia de manhã já está a orientar a pessoa, não é? A pessoa que está desorientada já sabe que com um bom dia, ou à partida, um bom dia já irá orientar mais ou menos no tempo. E isto já é aqui a estimulação, não é? Por vezes, familiares procuram respostas
e têm muito esta expectativa de que, ok, vêm cá fazer intervenção 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e estamos à espera de ver grandes alterações, grandes desenvolvimentos. Mas lá está, se durante o resto da semana toda, nós só lá estamos 3 horas, ou pouco mais do que isso, se durante o resto da semana toda não houver este cuidado da estimulação por parte de todas as pessoas que envolvem a pessoa em questão, a pessoa lesada, não vai ter um grande impacto. E pronto, é isso precisamente, até com o tema da estimulação com objetos do dia-a-dia, lá está, é para que durante todo o seu dia-a-dia, durante todo o dia, não só quando nós lá estamos, claro, quando lá estamos fazemos de uma forma mais especializada e com outros conhecimentos, mas há pequenas coisas, como a Filipa dizia, que podem ser feitas ao longo de todo o dia, que, digamos, façam perdurar o trabalho que nós fazemos intensivo naquela hora e faz com que perdure no tempo até, digamos, até que nós voltemos a ir lá. Era mesmo essa a minha questão, de um ponto de vista de um cuidador, que é, se eu já, de alguma forma, vos peço, não é? Ou já que já tenho os técnicos a trabalharem estas questões específicas com o meu familiar, por exemplo, ou eu já estou a trabalhar estas questões com os terapeutas, depois aquele trabalho todo por fora, porque é que é importante? O que eles estão a fazer não está a ser eficaz? Quem é que não está? Eu não percebi. Quem é que Sim. não está a fazer? Não, quando os familiares perguntam o que têm de fazer mais, ou seja, todo o trabalho delas não é eficaz. Ok. Sim, bem, nós queremos acreditar que não é que exista aqui uma ineficácia, não é? Tem a ver com o potenciar, desculpa. Não, isso é intensificar o que nós estamos a fazer. E potenciar aqui o máximo de capacidades por mais tempo, não é? Não significa que o nosso momento de sessão é o nosso momento de sessão e não quer dizer por isso que vá ser suficiente, não é? E porque o dia-a-dia, é no dia-a-dia que a pessoa tem que ser o mais autónoma e independente possível, e nós em sessão temos mais ou menos que estímulos controlados. Não é? E nós até nem somos bem um exemplo disso, porque quando fazemos intervenção ao domicílio não estamos num sítio quietos, nem tentamos isolar aqui os estímulos ao máximo, tentamos ir para o contexto real, trabalhar mesmo com as dificuldades do dia-a-dia, com os materiais que temos, com as dificuldades que a pessoa sente no dia-a-dia e tentar trabalhar isso. E não só, e também mostrar aos familiares, obviamente, o que é que se pode fazer em determinada circunstância. Acho que um exemplo muito prático disso, que até falámos no nosso último podcast aí em parceria com a Novamente, que é precisamente a questão, por exemplo, da sobreproteção, que é uma mãe querer que o filho seja mais autónomo em casa e nós estarmos a trabalhar em sessão isso com ele, como por exemplo uma questão tão simples como pôr a mesa, mas depois ele só põe a mesa naquela hora em que nós vamos lá, e às vezes até digamos uma mesa fictícia, porque se nós formos lá uma hora das 3 às 4 da tarde, ou põe a mesa do lanche, ou então está só a pôr a mesa para praticar. E depois durante o resto da semana, até nós lá irmos, a mãe não o deixa pôr a mesa porque tem medo que ele deixe cair um prato, que se magoe e etc. E depois é de género, ok, então mas porquê que quer que nós o tornemos mais autónomo se depois também não lhe dá essa liberdade só quando está connosco? Pronto, isso é só um pequeno exemplo para perceber o porquê da importância da continuidade. Não vamos ser nós ali que vamos conseguir mudar depois o resto todo. Sem dúvida. Ter este trabalho conjunto com todo o meio envolvente, com toda a família. Sem dúvida, até porque, como disseram, a intervenção do técnico será 1 vez, 2 vezes, 3 vezes por semana, 1 hora, 2 horas, e na verdade o dia tem muito mais horas e é absolutamente necessário que a pessoa esteja a ser constantemente estimulada, desafiada, que seja potenciada. Só fazer aqui um parênteses, desculpa, que é, claro que devemos sempre investir aqui nesta estimulação, mas nunca sobreestimular, está bem? Porque existe aqui depois esta linha ténue que é muito difícil de tentar, de controlar, equilibrar, porque depois também nos confrontamos com familiares que vivem para estimular os seus familiares, não é? E esgotam-nos, deixam-nos ali muito cansados, e temos que também tentar respeitar o tempo do outro, e a capacidade não é do outro. Às vezes parece que é uma panela, quando a pessoa já está tão estimulada, parece que a cabeça é uma panela de pressão que já nem sequer consegue ouvir nem mais um estímulo, e muitas vezes é aí que se dão os tais comportamentos mais agressivos, que são muitas vezes só frustração e cansaço, não é?
e nós não estamos à espera que o familiar, por exemplo, que vá sentar-se com a pessoa a fazer uma tarefa específica como nós fazemos a intervenção, que muitas vezes nós tentamos sempre fazer com objetos do dia-a-dia e etc., mas por vezes, quando estão em instituição ou assim, podem utilizar outro tipo de ferramentas. E nós não estamos à espera que o familiar pode fazê-lo, mas não é isso que nós esperamos. Nós esperamos é que nas pequenas coisas que possa fazer, como a Filipe estava a dizer o bom dia, deixá-lo pôr a mesa, deixar que ele vá sozinho à casa de banho, quando está a tomar banho, deixar que ele tente lavar-se sozinho e não seja uma substituição. É estas coisas, não necessariamente estar ali com ele fechado num quarto a estimulá-lo. Não, achamos mesmo importante que ao longo do dia, lá está, ao longo do seu dia-a-dia, vá tendo estas pequenas estimulações. Uhum. Falar um bocadinho rápido demais. Ok. Temos que acalmar aqui o nosso ritmo. Ok. Então, vou fazer mais uma questão que vai um bocadinho nesse sentido, que é, eu hoje estava em conversa com um dos nossos associados, ele dizia-me: António, sim, eu percebo que possa ser preciso, mas eu desde que tive o meu acidente, eu não tenho, e ele usou a expressão paciência, eu não tenho paciência para fazer estas pequenas coisas, não tenho. Custa-me mais pedirem para fazer do que não fazer. Como é que vocês acham que pode ser trabalhada esta questão? Primeiramente, com algo que seja significativo para esta pessoa, Claro. não é? A tentar perceber aqui quais é que são os interesses anteriores ao acidente e no momento, não é? Claro. Porque as coisas, obviamente, algo que aconteça, algo semelhante a um acidente que aconteça na vida de uma pessoa nos muda e nunca mais ninguém volta a ser a mesma pessoa depois de uma lesão cerebral. No limite, e nós já falámos várias vezes sobre isto, até a nível emocional, não é? Para o próprio e para a própria família. E isto é algo que nós nos confrontamos muitas vezes. Não apetece, não tenho vontade, e até pela própria lesão, não é? Porque depende da zona do cérebro, pode ser mais ou não vincado esta falta de vontade, mas aquilo que nós procuramos fazer é sempre uma intervenção personalizada, sempre respeitando os interesses daquela pessoa e indo mais ou menos, ou seja, a um ritmo mais ou menos rápido, a acompanhar aquilo que é a capacidade daquela pessoa. E nós na psicomotricidade acabamos por fazer mesmo parte da nossa licenciatura, muito isto, que é, a primeira fase é, lá está, perguntar o que é que a pessoa gosta, decidir a tarefa que a pessoa gosta e pegando na tarefa é que vamos adaptar os nossos objetivos à tarefa, ou melhor, adaptar a tarefa aos nossos objetivos, mas já dentro da tarefa que sabemos que a pessoa gosta e que é do seu interesse e que, portanto, vai estar motivado para fazer. Porque se ele também não estiver motivado a fazer o que está a fazer connosco, se estiver a fazer por obrigação, não vai estar ali no seu completo focado, não vai estar completamente focado, não vai estar a dar tudo de si, portanto também não é isso que nos interessa. Isto é como nós, não é? Quer dizer, claro, se alguém nos pedir para fazermos constantemente coisas que não nos dizem respeito nenhum, que não nos interessam minimamente, só mesmo para cumprir, só mesmo para estimular, seja lá isso o que é que for, não é? Porque muitas destas, isto são termos que surgem após um acidente, não é algo que todas as pessoas estejam familiarizadas com, e portanto, se for só para fazer uma tarefa, porque sim, não, até para nós seria estranho e não chato. Eu também não gosto. Claro. Eu também não gosto que me digam para fazer uma coisa só porque sim. Aliás, normalmente ninguém. Tem que haver um propósito, tem que haver um motivo, não é? O motivo é muito importante, esta parte da motivação. A diferença muitas das vezes acaba por ser a especificidade e a adaptação de alguns materiais ou dos materiais existentes àquilo que nós podemos usar. Por exemplo, é muito comum dizerem-nos que a partir de um determinado momento aquelas plataformas já não estão a ser eficazes. Por exemplo, uma plataforma de estimulação cognitiva já não está a ser eficaz, porque a pessoa não se identifica com ela. No fundo, o vosso trabalho de utilizar, eu por defeito falo mais na parte cognitiva, mas de utilizar materiais do dia-a-dia para fazer esta estimulação, de que forma é que isso ajuda? Para já o principal objetivo, quando surge esta questão dos materiais do dia-a-dia, também nos surgiu muito. Primeiro, não só pelo que significa para a pessoa, sendo que é muito melhor para uma pessoa estar a fazer algo que
perceba logo o propósito, porque o que acontece muitas vezes em terapias é estamos a utilizar um material terapêutico que depois temos de fazer o transfer para a realidade e utilizando o material do dia a dia já estamos a fazer automaticamente este transfer. É quase como se estivéssemos já ali a saltar um pequeno passo. Por outro lado, também surgiu um pouco pela questão de nós terapeutas não andarmos sempre carregados com materiais para todo lado. Mas sem dúvida que o que nós temos visto é que a parte da significância que dão ao objeto e que dão à tarefa é realmente muito importante. E não só isso, e depois também o não infantilizar, porque muitas vezes aquilo que nós encontramos nas intervenções, tanto ao nível da psicomotricidade como ao nível da estimulação cognitiva, são tarefas e objetos e instrumentos que acabam por infantilizar às vezes, ou que pode levar ali a cabo que a pessoa sinta que está a ser tratada como mais pequena do que aquilo que realmente é, não é? Um exemplo, desculpa, só um exemplo, é por exemplo aqueles cubos que há muito dos bebés, de enfiar pecinhas coloridas, a estrela, a bola, isso. Por vezes utilizam isso às vezes com uma pessoa já com 30 anos, com 20 anos, 40, e é de género. Porquê que estão a utilizar isso quando podiam estar a utilizar algum material, como por exemplo ter uma caixa de cartão com recortes, por exemplo, de uma colher, de um garfo, de um copo, e a pessoa ter de colocar dentro? Porque não utilizar isto em vez de estar a infantilizar? Porque eu falo por mim, se me pusessem um cubo de uma criança, eu ia dizer, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Tipo, eu não sou nenhum bebê para estar a trabalhar com isto e já não ia ter motivação para fazer. Sim, porque nós nunca sabemos qual é que é o nível de consciência que aquela pessoa tem, não é? Estamos, às vezes, só porque a pessoa não fala, não significa que ela não esteja a entender aquilo que está a acontecer. E isto surgiu muito porque muitas vezes via a apatia nos utentes com os quais intervia num determinado hospital onde estive a trabalhar e percebi rapidamente que as coisas podiam mudar ali se a outra, exatamente, se a outra pessoa tivesse a ver realmente um propósito para estar a fazer aquela tarefa, que era o caso de, ok, eu estou a usar uma colher e estou a usar um garfo, mas eu, quando chegar à hora do almoço, eu vou encontrar os mesmos objetos, as mesmas coisas, portanto, alguma coisa isto deve ter relação com, e pronto, e isto mais ou menos que se foi alinhando com a nossa filosofia de intervenção, e neste momento são poucos os materiais que nós utilizamos que não sejam do material do dia-a-dia da casa dos nossos utentes, ou mesmo nas instituições nas quais trabalhamos, tentamos ao máximo aproveitar os recursos todos que encontramos, de forma a pouparmos dinheiro à instituição, pouparmos dinheiro para nós, não é? Porque infelizmente a realidade que nós vivemos para os técnicos superiores de saúde também não é a melhor e, portanto, juntamos aqui o útil ao agradável, damos mais significado à nossa intervenção, queremos acreditar nós melhor e mais os nossos utentes, as pessoas que acompanhamos e também temos aqui algo de carinho, tentamos aqui evoluir na nossa literacia financeira, tanto para nós como para as instituições. E às vezes é também um pouco só ter um pouco de criatividade, porque na realidade, lá está, o que é estimular? Estimular é estar, digamos que a dar experiências que permitem desenvolver alguma capacidade. E tudo é estímulo, tudo nos está a estimular. O facto de estarmos agora aqui, o estímulo visual, tudo é estímulo. E portanto, é uma questão de olharmos para o que temos, de chegar a uma casa, olharmos para o que temos à nossa volta e é de género, ok, eu preciso trabalhar este objetivo. O que é que eu tenho à minha volta? Bem, vou pegar nisto, dá para isto dá para isto e pronto. E conseguimos construir uma sessão que trabalhe tudo e mais alguma coisa. Sim, e depois também a questão dos familiares, não é? Porque muitas vezes vamos à casa de alguém, mas eu não tenho ou dinheiro para investir em materiais que vocês usam, vocês terapeutas usam materiais específicos e eu não tenho esses materiais comigo para dar continuidade ao trabalho em casa com a pessoa, e nós de repente... não precisa de comprar nada, claro. Tem tudo aqui e podemos ajudá-lo aqui a utilizar aqui as coisas, não muito complicadas obviamente, mas tentar prolongar aqui esta intervenção. Sim, é isso, às vezes há pequenas tarefas que nós fazemos em sessão e que inclusive fazemos questão disso, de no fim da sessão chamar o familiar para lhes mostrar o que é que fizemos e dizer-nos, olha, está a ver isto que fizemos aqui, isto pode, por exemplo, esta é uma tarefa que pode ir fazendo e esta também, e damos assim logo uma ou duas tarefas que pode ser utilizada no período lá está em que estamos ausentes. Oi, desculpa, tinha desligado o microfone. Estava-vos a ouvir. Eu vou colocar-vos ainda mais uma questão e depois vou pedindo, como é habitual, que os nossos participantes já sabem que também poderão fazer as vossas questões.
à vontade. Nós normalmente fazemos meia hora, para que todos possam ter um bocadinho para fazer uma questão em viva voz. Eu hoje, como estava a dizer, no nosso projeto Viver Novamente, que é presencial, eu portanto tive com alguns associados hoje, falava disto, e perguntava de que é que eles se queixavam mais. E um dos nossos associados dizia-me que dizia-me: "Oh, António, para mim é muito difícil eu sequer ter a capacidade de concentração para ir para estar concentrado a fazer uma tarefa que me pedem, quanto mais fazer as várias tarefas." E perguntava: como é que eu combato isto? E eu, pronto, tive um bocadinho a falar com ele, mas queria ouvir de vocês também sobre isto, sobre esta questão da atenção. Sim. É assim, para já, acho que quando uma pessoa tem muita dificuldade em estar a fazer várias coisas, é importante desconstruir isso, porque se há essa dificuldade de atenção, provavelmente haverá já de atenção só sustentada, quanto mais da atenção dividida. E, portanto, por isso é que é importante perceber que a atenção, há muitos tipos de atenção e, portanto, é preciso, digamos, ir pela base para depois podermos... complexificando um bocadinho. Exatamente. E nesse caso, pronto, ir por aí e ir evoluindo de forma a chegar até à atenção dividida da tarefa pretendida. Depois ajuda também o facto do que a Filipa estava a dizer, se for uma coisa que nos motiva e lá está, como temos estado a referir, fica mais envolvido na tarefa e, portanto, vai dedicar mais atenção e vai estar mais focado ao que está a fazer. Sim, eu não sei, muitas vezes estas questões surgem, mas porque eventualmente a dificuldade da tarefa está a ser muito superior àquilo que é a capacidade no momento daquela pessoa, não é? Porque se a pessoa se sente frustrada e pensa que não é capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo, eventualmente não será... não digo que não deve ser exposta a esse estímulo, obviamente, porque se é algo que tem de ser trabalhado, vamos trabalhar, mas tem que ser muito mediado, não é? Porque entretanto a pessoa também sente que também pode frustrar aqui um bocadinho e a nível emocional pode ficar comprometido. Aqui esta do estão-me aqui a colocar atividades que eu não consigo dar resposta e é preciso lá está, gerir a situação, adequando sempre a tarefa. Claro que é importante ir complexificando, porque pronto, o objetivo é sempre chegar o mais à frente possível, digamos assim, mas tem de estar adequado para fazer esta gestão de frustração e então ir aos poucos complexificando. Mas eu quero acreditar, e isso já nos aconteceu em alguns casos, eu quero acreditar que em tarefas muito específicas de atenção dividida, em que temos que estar atentos a dois estímulos diferentes, por exemplo, ou introduzir um estímulo a meio de uma determinada tarefa, eu quero acreditar que quando são tarefas mais do nosso dia-a-dia, nós quase que conseguimos dar mais rapidamente resposta do que se fossem tarefas que não são isoladas, exatamente, são muito concretas, muito de intervenção propriamente dita. Não sei se me faço entender. Sim. No fundo... Desculpa, Não, ia só dizer, no fundo é aquilo que eu muitas vezes lhes falo nos grupos de suporte, que é, há uma diferença clara entre aquilo que é o ambiente quase laboratorial de algumas das terapias e de algumas das questões que nós vamos trabalhando, que é um ambiente controlado, onde nós pedimos, por exemplo, para contar de 1 até 10 e depois de 10 até 9, quando pelo meio se cantam os parabéns ou qualquer coisa, uma tarefa distratória qualquer, e aquilo que é o uso real e a forma como na realidade se utiliza. Portanto, é quase até, eu diria, normal. Por exemplo, que em alguns, e agora, desculpem outra vez, vou falar na parte cognitiva, que em alguns domínios desta parte cognitiva os exercícios já sejam todos muito fáceis, já consigo fazer tudo, já está tudo boa, mas depois em aplicações no mundo real custa-me mais um bocadinho porque há muito mais, lá está, há muito mais estímulos, muito mais solicitações para um cérebro que está ainda lesionado ou que está agora em fase de recuperação. Mas às vezes, desculpa só interromper, só a dizer isto, e às vezes verifica-se quando nós estamos numa tarefa muito concreta que não é propriamente significativa, é mais de estimulação pura e dura, não é? Como nós estamos habituados, como é normal fazer-se em sessão, às vezes é mais difícil do que algo que já está mais ou menos automatizado, ou estava antes da lesão, não é? E naquele momento aquilo até se flui mais ou menos.
E muitas vezes, Sim. desculpa, só dizer que já falámos disto num episódio do videocast, no nosso Pode Agitar Mentes, já agora. Sim, já agora passa publicidade, se quiserem assistir, está no Spotify e no YouTube, pode agitar mente. Nós, a cada terceiro sábado de cada mês, lançamos um episódio onde falamos sobre temas muito polémicos, né? E temos mais ou menos uma conversa informal sobre estas coisas. E num dos episódios nós falámos justamente sobre isto, que é muitas vezes os scores, não é? A pontuação que nós obtemos depois de uma avaliação neuropsicológica ou psicomotora vai-nos dizer determinadas dificuldades e determinadas, ou quer dizer mais ou menos que aquela pessoa poderá ter dificuldades aqui ou potencialidade ali. E depois vamos para contexto real e aquilo não se verifica propriamente também daquela forma, porque é justamente isto. É muito diferente a nossa, como é que nós estamos no nosso dia-a-dia daquilo que acontece numa hora e meia de avaliação em atividades isoladas. Portanto, não só olhar para estas questões das avaliações, porque por si só não nos dizem tudo, assim como não olhar só para o diagnóstico e não só para o TCE, traumatismo crânioencefálico, zona frontotemporal, é isto. Não vamos categorizar as coisas desta forma, ok, temos que dar a sua devida importância, mas há outras coisas além disso, não é? Temos que ver aqui, temos que conhecer aquela pessoa como pessoa primeiro e só depois atender àquilo que é a queixa que a pessoa nos traz. Claro, isso é só dizer, dar um exemplo, porque, por exemplo, a questão da sequencialização, não é? E muitas vezes a pessoa tem dificuldades em estar a fazer, lá está, a tarefa pura e dura de sequencialização, mas depois o que realmente me interessa, por exemplo, ok, então agora vamos à cozinha e vamos fazer uma tarefa, vamos cozinhar um prato, vamos fazer isto, e a pessoa até nem tem assim tanta dificuldade, mas lá está, porque ali está a trabalhar essa competência, mas é numa coisa que ela está habituada, porque é que ela tem de estar sentada a fazer aquele joguinho de pôr ali, quando na realidade o que é que isto me interessa no dia a dia? Ela não vai andar a fazer aquele joguinho na rua, portanto interessa-me é ver isto no contexto real. E pronto, isso é só um pequeno exemplo. Já me disseram isso muitas vezes. Eu não vou andar aqui a contar Por isso é que pastéis. nós achamos muito importante e fazemos a nossa intervenção assim, ou seja, usando o que está na casa, usando a casa, se possível sair da casa e usando Ir ao supermercado. os espaços que a pessoa utiliza, utilizá-los com essa pessoa. Aliás, nós às vezes somos um bocadinho, saímos um bocadinho da caixa e até podemos ir um bocadinho fora daquilo que são os nossos limites aparentemente ditados pela nossa formação, mas a verdade é que nós não estamos só, nós muitas vezes vamos cozinhar com os nossos utentes. E estamos a trabalhar em funções executivas, memória, atenção, velocidade de processamento, porque temos que estar aqui a atender a vários estímulos e vamos para o terreno com a pessoa e não há mal nenhum nisso. Já aconteceu uma sessão em que, ok, esta sessão vai ser no UBO, no centro comercial, e vamos trabalhar as competências aí, desde ir levantar dinheiro, ir comprar um café, estamos a trabalhar o cálculo, estamos a trabalhar imensas funções e imensas competências. Além da emocional. Exatamente, em que a pessoa realmente está a sentir que, ok, eu estou a fazer uma coisa, estou a valorizar-me, estou a sentir-me útil, estou a sentir que sou capaz. Sou igual aos outros. Exatamente, e isso para nós, o nosso principal foco é a pessoa ser autónoma, ser independente, sentir-se valorizada e perceber que realmente que é uma pessoa ponto. Muitas vezes esquece-se isto por causa de, como a Filipe estava a dizer, do diagnóstico. Sim. Sim. Que o diagnóstico sobrepõe-se à própria pessoa e é exatamente o contrário disso que nós queremos. Exatamente. Dizer-vos, eu costumo dizer que cozinhar e conseguir cozinhar sem deixar queimar nada nem incendiar a casa, de preferência, é capaz de ser a maior prova de um funcionamento executivo. É a maior possibilidade, a maior possibilidade que nós conseguimos ter, porque se eu consigo estar dentro da cozinha há várias coisas, não é? Mas se eu consigo lembrar-me da receita, seguir a receita, ver as quantidades da receita, ligar o fogão e depois desligar o fogão a meio e depois voltar a ligar, são uma série de pequenos passos e uma série de pequenas tarefas que todas juntas fazem um esforço cognitivo muito grande. Eu vou fazer. Isto, às vezes, aparentemente até pode não ser muito, porque há de haver com certeza alguém que nos esteja a ouvir que até pode estar a pensar, bem, isto assim dito nem é assim tão difícil, mas a verdade é que depois no terreno as coisas são um bocadinho diferentes, mas a verdade é que
pode haver adaptações mesmo para este tipo de atividades, ou seja, não tem de ser tenho que me lembrar da receita. Às vezes, se a minha questão Nada. for memória, eu posso ter a receita ao meu lado, posso ter memorandos, posso ter post-its com Uhum. e legendas nos armários para saber onde é que estão exatamente cada coisa, com uma imagem, por exemplo, para que a nível visual o estímulo seja mais bem perceptível, não é? Mais bem recebido, ou melhor recebido, desculpem. Não, por exemplo, a questão de estar a pesar, sei lá, por exemplo, pesar açúcar, que pode ser muito complicado porque ao tremer vai ali alterar muito, trocar as medidas para copos ou canecas e assim é uma coisa muito mais simples. Todas estas alterações podem ser feitas de forma a que a pessoa possa, lá está, ser independente e continuar a realizar as atividades que quer, que gosta, que precisa, sem ter de estar dependente. No fundo, não deixar. O objetivo final é sempre um maior grau de autonomia e de bem-estar da pessoa, não é que não precisa de fazer tudo direitinho. Eu vou-vos fazer uma última questão e depois deixo-vos uma das questões que a audiência já pôs. A minha última questão é, às vezes quando a pessoa faz uma avaliação neuropsicológica ou uma avaliação de psicomotricidade, a pessoa recebe e diz assim: tem dificuldades em X e X, vamos pôr assim, para ser de simples percepção, para que todos percebam. Tem dificuldades de X e X, mas a pessoa em si, não se importa com as suas dificuldades em X, está mais preocupada com outras dificuldades que tenha. Por exemplo, que lhe afetam muito mais a vida do que propriamente esta questão do X e X. Como é que vocês fazem? Por norma, tentam trabalhar esta dificuldade que é mais. Como é que eu vou pôr? Esta capacidade que está menos boa, eu vou dizer isto assim, não é propriamente bonito, está menos boa, ou vão tentar ir de encontro ao objetivo da pessoa, à necessidade da pessoa? Acho que há uma coisa que é muito importante e que nós o que mais nos deparamos nas sessões é com isto, que é a nível emocional vai interferir muito no resto e portanto eu acho que enquanto a pessoa estiver focada nessa competência e que sabe que isso é que é o que está verdadeiramente a afetar, tendo em conta que o que nós defendemos é que a pessoa consiga ter um estilo de vida o mais funcional, o mais independente possível, será o foco, fazer com que a pessoa sinta que consegue fazer o que quer fazer. Claro que não podemos descurar as outras áreas que sabemos que necessitam de intervenção, mas dar um foco a essa tal competência, a essa questão que estamos a falar de que é mais relevante para ela no seu dia-a-dia, porque senão ela vai estar a realizar as outras tarefas achando que nós não a estamos a compreender, porque eu disse-lhes que isto é o que realmente me faz falta, é trabalhar esta competência porque é isto que eu preciso de fazer, ou se eu não trabalhar isto eu não consigo fazer isto. E portanto eu acho que é muito importante que os terapeutas tenham isso bem assente e faz parte da nossa avaliação precisamente questionar a pessoa, não só as baterias, porque lá está, isso é um score, mas sim perguntar à pessoa quais são as dificuldades que tu sentes, o que é que tu sentes dificuldades no teu dia-a-dia, o que é que tu achas que tu precisas de melhorar. E então fazer aqui uma conexão entre o que a pessoa disse e o que os scores nos deram. Sim, mas também temos que ter aqui em atenção algumas coisas, que é muitas vezes aquilo que a pessoa quer fazer ou ambiciona fazer Sim, ainda é difícil de naquele conseguirmos momento. atingir naquele momento e ainda existem coisas que temos de fazer primeiro para que aquilo que aquela pessoa quer atingir seja possível. E aqui também entra um bocadinho o nosso jogo de cintura de tentar mostrar ou explicar dentro daquilo que nos for possível o porquê de termos de ir primeiro um bocadinho de estimular aqui a outros níveis para depois conseguirmos trabalhar, mas sempre direcionando nesse objetivo da pessoa, não é? Se aqui o objetivo for conseguir ir ao supermercado sozinha, mas se eventualmente aqui ao nível do equilíbrio, ou aqui ao nível da memória, ou aqui ao nível do que quer que seja, não sei, que possa estar a influenciar neste objetivo primordial, temos de trabalhar isto, não é? E se possível em simultâneo com estas idas ao supermercado, se este for o objetivo, mas sempre aqui ajustando as expectativas possíveis, aquilo que é possível no momento, não é? Não podemos estar a prometer mundos e fundos e ir num objetivo quando sabemos que não é ajustado à competência da pessoa naquela altura. Claro, acho que isso é logo o primeiro, é ajustar as expectativas, isso é das coisas mais importantes, seja para a pessoa, seja para os familiares,
porque muitas vezes contratam-nos ou chamam-nos para intervenção e colocam uma fasquia muito elevada e nós temos logo de baixar esse teto e dizer que, ok, até pode correr melhor do que isto que vos estamos a dizer, mas a expectativa para já é esta, que é para ajustar logo ali expectativas. E depois, essa questão de o objetivo, às vezes, ou seja, trabalhar com as lesões cerebrais adquiridas, às vezes até pode não ser o melhorar esta competência. Às vezes ele pode só precisar de ter ali uma forma de compensar, uma adaptação que permita, porque pode não ser, há coisas que não são reversíveis e pronto, e não vamos melhorar, vamos arranjar forma de que a pessoa compensar. consiga fazer o que ela quer fazer, mesmo que essa competência não possa ser melhorada, mas pelo menos manter e lá está, compensar para que possa realizar o que pretende realizar. Uhum. Isso mesmo. Esta questão das expectativas, ainda na sexta-feira falávamos disto nos grupos. É bastante importante, não vale a pena realmente, como estavam a dizer, prometermos mundos e fundos e pormos um objetivo que será a partida inalcançável. Antes é preferível pormos vários e ir atualizando os objetivos consoante conseguimos atingi-los e melhorá-los. Eu vou fazer uma pergunta, ou se calhar vou convidar o Daniel a fazer uma pergunta. Daniel Mateus, queres fazer a tua pergunta à viva voz ou queres que leia eu que escreveste? Podes? Então podes ligar o micro e fazer a pergunta à Sofia. Olá, boa tarde, antes de mais. Olá, Boa olá. tarde a todos. E curiosamente, só para vocês saberem um pouco de mim, eu em 2016, no 25 de julho, eu tive um acidente traumático cerebral e supostamente eu não deveria estar aqui. Boa! Os Ótimo. médicos disseram que eu não ia sobreviver, as minhas hipóteses eram 10%, e curiosamente, tudo aquilo que vocês estão a falar para mim é como se fosse uma nova linguagem, porque lá está. Ter um acidente cerebral traumático é diferente quando nós temos o acidente, nós sobrevivemos o acidente, e depois eu olho para as outras pessoas e vejo que realmente algo aconteceu que eu não estava à espera, não sabia, nem estou-me a ver ao mesmo nível dos outros, como que eles são completamente diferentes. Às vezes até me ponho a perguntar, será que eu tive mesmo um acidente? Tive, sim, senhores. E eu vejo que, lá está, não para me gabar, claro que não, eu sou um milagre vivo e o facto de eu estar vivo é graças a Deus, porque os médicos disseram que eu não ia sobreviver. Eles fizeram o que conseguiram, chegou uma determinada altura em que foi dado a Deus, para vocês terem uma pequena noção, a minha pressão cerebral interior normalmente é medida de 1 a 20, a minha estava a 19. Ora seja, das duas uma, ou o cérebro diminui, ou então não vais sobreviver. E eu sobrevivi, graças a Deus. Por isso, e eles também normalmente só retiram parte do crânio, no meu caso, pela primeira vez, retiraram dos dois lados, depois do cérebro ter voltado ao tamanho normal, e depois então operado e fui removido a parte frontal e parte lateral. Daí há pouco, quando vocês estavam a falar do parte frontal e do temporal, olá, sim, é um bocado que algumas das partes foram removidas no meu caso, e as únicas diferenças que eu noto, e daí a minha questão em termos de autoconfiança, em termos de emoções, no sentido, por exemplo, se alguém me quisesse desafiar ou tivesse, anda cá que eu agora vou ser agressivo contigo, e eu não tenho tempo para ti, vai-te embora, não tenho mais que fazer. Hoje em dia, anda cá, Pois, Acaba. sim, está ligado, está relacionado precisamente com essa questão. Exatamente. Ou seja, as dificuldades. Mas ao mesmo tempo eu reajo e depois, não, viro as costas e vou-me embora porque eles não merecem nada dessas coisas. E só em termos de autoconfiança, atendendo que às vezes ponho-me a questionar o que estou a fazer é correto, estou a fazer, a minha ação é a melhor, a decisão é boa, é possivelmente das únicas, por assim dizer, consequências do meu acidente, comparado com o que eu vejo. Eu conheci-vos a vocês, neste caso a associação, em 2018, através de uma senhora com quem eu falei, Isabel, salvo erro. Se eu a ver, eu reconheço. E tenho aprendido com vocês realmente quais são as consequências e o que é que pode acontecer, como é que as pessoas podem reagir. Eu tenho visto imagens e vídeos da associação, e por isso é que há pouco estavas a dizer, é como que aprender uma nova linguagem, porque os médicos iam dizer que eu, das duas uma,
se eu sobrevivesse, possivelmente ia ser um vegetal. Ora, não vou ter consequências, não vou ter consciência. A única coisa que eu perdi também é a minha capacidade de cheirar. Eu, por exemplo, eu posso ter lexívia, mesmo aqui à minha frente, lexívia, meus amigos, lexívia, e eu sinto o cheiro, mas não sei reconhecer o que é. Eu sinto o cheiro de qualquer coisa, mas não sei o que é. Já Porque, agora, para deixa-me além ver, disso, Daniel. estou cá eu. Desculpa. A 100%. Não, deixa-me só ver, Daniel, agora deixa-me ver. Eu tenho mais pessoas que se queixam exatamente do mesmo. Eu nunca me passava pela cabeça que pudesse. Nunca me passou pela cabeça que isso pudesse acontecer, mas já temos mais casos assim da questão do olfato. E eu, olha, eu Exato. confesso que eu não tenho. Presente, Olha, presente. está cá alguém? Está cá alguém? Era precisamente com essa parte, estava aqui a falar com a Filipa da memória sensorial. E Sim, olha, Exatamente. Por isso Daniel. é que eu acho. A minha questão só seria, neste caso, pronto, como nos ajudamos a controlar um bocadinho mais em termos de emoções, emocionalmente, e como nós reconstruímos a autoconfiança no sentido, e que eu acho que isto também é importante para todos os outros que eu tenho ouvido vocês a falar, porque se calhar alguns também se vão pôr a pensar, será que eu consigo fazer isto? Será que eu vou ser capaz de recuperar? E acima de tudo, e era uma das coisas que eu vos queria perguntar, é como é que nós. Aliás, eu não estou, de forma nenhuma, não quero fazer o vosso trabalho, porque eu estou aqui, estou a aprender. Mas como é que Nós vocês também. E nós também. ajudariam alguém a recuperar a confiança? Imagine, Neste- não sei se podemos tratar por tu, por você, como é que Não, é? É por tu. vocês não podem, mas devem. Podem e Daniel, devem, claro que sim. Daniel, deixa-me só dizer-te uma coisa. Eu, felizmente, quero acreditar que foi felizmente, eu estive num hospital de neuroreabilitação em Barcelona, que se chama o Instituto Guttmann, e foi lá que eu fiz o meu mestrado em reabilitação neuropsicológica e estimulação cognitiva, e foi lá que eu vi que realmente aquilo que se diz aqui em Portugal ao nível dos milagres se chama equipa multidisciplinar, porque lá efetivamente é devolvida a esperança a muitas pessoas que tiveram lesão cerebral adquirida, e foi lá que eu, sem saber, porque tinha 20 anos quando fui para lá e me deparei com todo um mundo diferente, e eu cresci, atenção, com a ideia de que um traumatismo crânioencefálico era uma sentença para o resto da vida e que nunca mais voltava a fazer nada, e lá eu vi pessoas em estado de mínima consciência, que para quem não sabe é um estado em que a pessoa responde a estímulos muito pequeninos. é quase o que cá é quase o coma, porque cá não fazem muita diferença entre. Pronto, Sim. e então, em estado de mínima consciência, aquela pessoa saiu de lá pelo próprio pé ao fim de 6 meses a andar, a correr, a falar, portanto. Não quer dizer que todos os casos sejam assim, ok? Não é com esse propósito que eu estou a dizer isto, é simplesmente porque ouço muito mais aqui em Portugal esta ideia de que foi um milagre e que é um milagre de Deus e e de que os médicos desde o início dizem que não há nada a fazer, e efetivamente há casos como o Daniel. E lá eu vi que há muita coisa a fazer-se, que não é. Que é sobretudo a estimulação, que é haver uma equipa comprometida nesta reabilitação, e não é haver esta ideia de que teve uma lesão, olha, esqueça que a pessoa existe porque nunca mais vai andar, nunca mais vai comer, nunca mais vai falar. Sim. Isto enraizado ainda ao nível das lesões cerebrais adquiridas, nomeadamente ao nível dos traumatismos crânioencefálicos, porque a pessoa chega realmente mal ao hospital, não é? E às vezes é preferível baixar as expectativas do que estar aqui a prometer que a pessoa poderá voltar a ficar num estado em que não se acredita naquele momento. Pronto, por isto acho curioso este tipo de histórias, e ainda bem, e fico muito contente, Daniel, que estejas aqui connosco, que possas partilhar a tua história connosco. Claro que sim. Outra das curiosidades é que eu acordei mentalmente 3 semanas depois. Curiosamente, eu quando despertei, portanto, o meu acidente aconteceu quando eu estava a cortar a relva, e nós tivemos uma onda de calor. E uma das diferenças aqui é que temos muito, aqui neste caso, porque eu estou aqui nos Estados Unidos, estou do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, e nós aqui, o tempo aqui é muita umidade, tem sempre muita umidade. E a umidade aliás, é enganadora, porque nós podemos ter temperaturas como 38 ou 40 graus, e nós
devido à umidade, sentimos que conseguimos aguentar o calor. Não é assim tanto calor, mas depois, mais tarde, acabamos por desmaiar. E eu lembro-me, e daí eu, lá está, não é que eu esteja, aí não é, pronto, lá está. Eu, quando eram às 10h32 da manhã, eu olho para as horas, o meu relógio e vejo, e eu ouço uma questão, que era o Espírito Santo que me estava a dizer: será que eu devo continuar a cortar a relva? E eu, ao mesmo tempo, eu corto a relva aqui deste lado durante a manhã, depois descanso umas horas, depois do almoço corto do outro lado. Ora seja, eu lembro-me de continuar a cortar a relva, e a minha intenção era de cortar a relva mais um bocadinho, de parar e depois ir para dentro de casa e sentar-me em frente ao frigorífico, que é para arrefecer. Eu lembro-me depois de cortar mais um bocadinho, depois não me lembro de mais nada. Eu mentalmente acordei 3 semanas depois do acidente, no hospital, e eu precisava de ir à casa de banho, e eu levanto-me e vou à casa de banho e vejo-me ao espelho, e quando vou ao caminho da casa de banho eu olho e vejo um calendário na parede e já estava em agosto. E eu, em agosto? Aquele calendário não está certo. Pensei eu. E quando vejo-me no espelho, na altura faltava-me um pouco do meu crânio aqui deste lado, embora tenha sido reposto, ainda me falta aqui um bocadinho deste lado. Do tamanho de quando a gente estamos a agarrar uma bola de golfe, é assim deste tamanho, é o que me falta, o que me faz uma mente aberta, literalmente. Mas enfim. Figurativamente e literalmente, não é, Daniel? Exatamente, literalmente. E eu lembro-me de acordar 3 semanas depois do acidente, e eu acho que é curioso, e eu tenho vídeos que foram feitos da minha namorada, no sentido, como da forma como eu me comportava, e era normal, mas curiosamente eu mentalmente não me lembro. Eu lembro-me de fazer, estar sentado e estar a dobrar, e a almoçar, e estar a comer, e tudo normal, mas mentalmente eu não me lembro. Sim. Relatam-nos, ou pelo menos a mim tem-me relatado muito, não sei, Sofia e Filipe também, se a vocês também, que há um acordar do coma que até pode ser oficial, foi a 2 de fevereiro, mas eu só acordei no dia 6 ou 7, ou só acordei no dia em que saí Presente. do hospital Eu sou X essa para ir pessoa. para o hospital. Exatamente. Eu fui essa pessoa também, António. Olha, É eu curioso, é muito curioso. vou aproveitar para fazer uma questão. Vou aproveitar, se calhar não. Não sei se querem responder alguma coisa mais ao Daniel, Filipe e. Se eu tenho opiniões Sim, questionado a como é parte que nós da podemos autoestima. promover aqui a autoestima e a Ok. autoconfiança. Eu aqui vou ser sincera, há aqui algumas questões que possam estar mais relacionadas com aquilo que tem a ver com a psicologia propriamente dita. E nós não fazemos trabalho psicoterapêutico, está bem? Isso, embora eu esteja na loucura de tirar outra licenciatura em psicologia, falta-me um ano, mas ainda não faço esse acompanhamento. E aquilo que nós tentamos fazer, e claro, por sabermos que é muito importante e é a base, é a pessoa sentir-se capaz, aquilo que nós tentamos fazer é colocá-la nesse estímulo, não é? E colocá-la à frente daquilo que quer fazer e ajudá-la e mostrar-lhe as diversas maneiras de conseguir fazer aquilo a que se propõe. Pronto, é mais esse trabalho que nós tentamos fazer no contexto real, e não tanto aqui um trabalho mais de ganhar autoconfiança, esta autoestima que tem que ser trabalhada depois de uma lesão cerebral, que obviamente que poderá estar... Lá está, não é algo que nós trabalhamos, mas sim trabalhamos só essa parte, como a Filipe dizia, da valorização da pessoa, da capacitação a nível da pessoa perceber, capacitação não é a palavra correta, de perceber as suas competências. Promover a percepção de competências. Exatamente, percepção de competências, é essa a palavra. É mais nesse sentido, e a pessoa valorizar-se e perceber, ok, eu consigo, ok, eu sou útil, eu consigo fazer, e não tanto esse trabalho, lá está, mais de psicologia. Ajudar a resolver conflitos será um trabalho mais do psicólogo, do profissional de psicologia, assim. Já agora, Diz, Daniel. só uma pequena pergunta, António, se puder. Já agora, é difícil ou é fácil para vocês, quando estão a tentar perceber o que ou como é que podem ajudar a pessoa, é difícil ou fácil de saber Depende. por assim dizer, as consequências
sofrimento ou do acidente que a pessoa teve, quais são as consequências. Porque, por exemplo, quando a gente sabe que teve um pneu furado, a gente sabe que vai lá, temos que fazer isto, A, B, C, pronto, tudo bem. É fácil de perceber o que é que aconteceu, mas como é difícil para vocês perceberem como tem esta pessoa, ou no sentido, deixa ver, a simplificar a pergunta, porque às vezes eu faço uma pergunta mais detalhada do que às vezes deveria ser. Eu acho que aí é Mas muito depende dos casos. se vocês, ou por exemplo, como é que eu ia dizer? Se as consequências de um acidente é igual normalmente para toda a gente, ou toda a gente reage de forma diferente para o mesmo tipo de acidente, atendendo à consequência, olha, ele foi operado aqui, foi feito ali. As consequências são iguais ou são Somos diferentes todos para diferentes, somos todos diferentes. Temos todos uma Exato, história exato. diferente. Exatamente, e não só, e depois existem aqui os dados biográficos das pessoas vão determinando também aqui um bocadinho do que é o prognóstico de recuperação também, não é? E Exato. alguns traços de personalidade podem ditar aqui a forma como vamos ou não gerir a sessão. Há aqui algumas nuances nessa pergunta. O ser fácil ou difícil depende obviamente de quem é que está à nossa frente e depende do estado em que nós encontramos essa pessoa. Se for numa fase inicial, vai ser com certeza mais difícil do que alguém que já conseguiu recuperar parte da sua linguagem e que nos consegue manifestar dentro daquilo que lhe for possível quais é que são as suas dificuldades e o que é que sente, não é? Mas eu já tive utentes que tinham sido, ou seja, tinham uma linguagem comprometida, não se conseguiam expressar verbalmente e é muito esta sensibilidade, vamos por sensibilidade também, vamos testando uma coisa a outra e a linguagem corporal fala também, não é? Existe aqui esta relação que é isso que também distingue a psicometricidade, o profissional de psicometricidade que vai também utilizando o corpo como mediação para podermos gerir estas situações, estas questões emocionais que também que acarretam numa relação. E também é muito também da outra pessoa, porque também é uma realidade. Muitas vezes os familiares chamam-nos para intervenção e a pessoa não quer colaborar, não quer, e porque está ali simplesmente porque a mãe disse que ele tinha de fazer, ou o pai, e ele não quer, e portanto aí vai-nos ser muito mais difícil, porque primeiro vamos ter de ganhar a confiança da pessoa, só depois é que poderemos começar a explorar realmente quais são as competências que temos de desenvolver. E portanto, lá está, como até o Nathan estava a dizer, cada caso é um caso. A história que tem para trás é diferente, o que pode vir para a frente o que pode estar para vir é diferente e, portanto, cada situação é uma situação mesmo, de todo. Bem, tínhamos aqui conversa para muito tempo. Olha, Nathan, eu acho que vais tatuar isso do cada caso é um caso, não é? Acho que é uma boa frase para tatuar. Obrigado, Daniel, pelo contributo. Joana, Eu às vezes até penso se não seria melhor eu também fazer o trabalho como elas estão a fazer para ajudar, porque afinal de contas eu estou dentro disso, embora, como estava a dizer, parece que estou a aprender uma nova linguagem. Já agora, que tipo de trabalho, que tipo de formação é que vocês fizeram para esse tipo de trabalho? Nós temos Ou o que é que é necessário? O que é necessário para fazer? A nossa licenciatura base é reabilitação psicomotora. Depois eu tirei mestrado na mesma área de reabilitação psicomotora e a Filipa tirou o mestrado que ela disse em Barcelona. Mais em Sim. Patologias neurodegenerativas e lesões cerebrais adquiridas e agora cada uma de nós, e depois lá está, tem sido estudar o resto da vida e temos estado a tirar formações dentro desta área, mas várias formações para irmos aprofundando conhecimentos. Mas nada substitui este tipo de encontros em que temos esta troca de experiências reais que nos aproximam da realidade. Daniel, nenhum profissional no mundo, e eu falo por mim, acho que falo pela Sofia e pela Sofia e pela Filipa também, nenhum profissional no mundo vai alguma vez verdadeiramente perceber, entender aquilo que tu e todas as outras pessoas que aqui estão passaram e passam diariamente. Isso é algo que está apenas está apenas acessível a vocês, se assim o quiserem. É apenas vocês percebem verdadeiramente aquilo que é. Nós depois vamos tendo outras competências que vamos adquirindo, mas essas são adquiridas, ok? A verdadeira percepção, essa é vossa, e vocês é que efetivamente sabem, vocês e os cuidadores sabem efetivamente o que é que significou para vocês e o que é que realmente é. Joana, queres colocar a pergunta que tinhas aqui colocado no chat, Joana Aroca? Queres? Vou-te pedir para ativares o som. Lá se consegues.
Olá. Olá, Joana. Boa tarde. Quantas perguntas? Eu já fiz tantas perguntas. Olha, Essa dos neurologistas? não. Como é que Ora, está previsto? espera, desculpa, Joana, tens razão. Eu tinha. Está Quanto previsto tempo está durar? previsto durar a reabilitação? Sim. Essa pergunta é assim direitinha. Quanto tempo está previsto a durar a reabilitação? Depende, é a resposta direta. É? É o que temos estado a dizer até agora. Depende do caso, depende Pois, das lesões com que fica. pois tem a ver com a parte do cérebro, com as partes do cérebro que são lesadas, não é? Também, sim, também, mas não só. Sim. O que é que depende, não é? Numa fase inicial, é importante dizer-se que a intervenção deve ser o mais precoce possível, não é? Assim que possível começar-se a intervenção para se diminuir o máximo de consequências que se possam vir a ter depois desta lesão. Intensa. Exato, e se possível uma intervenção mais intensa possível, respeitando sempre os tempos de descanso. Claro. Atenção, não é colocarem aqui a pessoa... De dia à noite sempre. Eu já vi casos em que a pessoa começava às 8 da manhã e acabava às 7 da tarde e obviamente que isto É não podem pedir atenção ao final, a partir de uma determinada hora, até para nós é difícil, não é? Por isso, Claro. para quem não sofreu uma lesão cerebral, quanto mais. Pronto. Aqui em termos por norma, em termos de internamento intensivo, está a ponto, pelo menos da experiência que temos tido, é à volta dos 6 meses. Obviamente que é importante dar-se, não quer dizer que tenha acabado ali, está bem? É importante dar-se esta continuidade e daí vêm os tratamentos em ambulatório, vêm as intervenções ao domicílio. A intervenção é muito diferente de estar no hospital com a intervenção de estar em intervenção em casa. Portanto, há aqui uma série de possibilidades. E depende também, lá está, depende do hospital em questão, depende da equipa que lá está, porque o que depende do acontece, e depende do caso, lá está, o que acontece em 6 meses com uma pessoa não vai ser o que vai acontecer com outra pessoa nesses 6 meses. E por E isso, dos objetivos também que se propõem, há pessoas que entram para um hospital de reabilitação e ao fim de 3 meses estão a ter alta, sabe Deus por que critérios, que acreditam que aqueles objetivos que foram standardizados, que foram colocados, foram cumpridos, mas depois se calhar não é o suficiente para que a pessoa continue ou retorne à sua vida de forma mais autónoma do que aquilo que está, não é? Mais independente do que aquilo que está, não comparando com aquilo que foi. Portanto, há aqui uma série de... Não acredito que haja aqui um tempo standard para uma reabilitação. claro, e mesmo lá está, mesmo que a pessoa já tenha esta intervenção mais intensa e depois, digamos, por exemplo, vir trabalhar connosco, nem nós conseguimos dar um prazo de ok, não vamos fazer a intervenção durante X meses. Não conseguimos, porque lá está, não sabemos, a pessoa tanto pode evoluir rápido como pode haver alguma quebra e evoluir menos, e portanto nós nunca fazemos isso, nunca estabelecemos um prazo, porque não nos é possível. Mas também quando sentimos que a nossa intervenção não Já não está a faz surtir sentido. o efeito Sim. e não é por ali, também somos as primeiras a dizer, encaminhar, há outro, se calhar é melhor de outra forma, o nosso serviço já não está a fazer sentido nestes moldes e ajudamos sempre a redirecionar o foco e a enviar para uma entidade ou para um serviço que faça mais sentido. Só dizer aqui uma coisinha antes de ver se há aqui mais alguma questão. A reabilitação não começa no momento em que entram em qualquer tipo de serviço hospitalar de reabilitação e não acaba no dia em que saem. Aliás, é precisamente, não sei se é precisamente o contrário. Ok, se calhar não é justo eu dizer isto, mas no dia em que saem é que começa outra parte da reabilitação e quando atingem um objetivo recomeça-se outra parte da reabilitação que é o próximo objetivo. Se durante muito tempo ou durante algum tempo o objetivo para o Francisco, por exemplo, o Francisco estava aqui a ver, se durante algum tempo ao Francisco o objetivo primeiro era voltar a andar, ok, consegui essa parte, boa, vamos para a próxima. E agora é ter um trabalho. Boa, já consegui. Ok, agora é avançar e conseguir mais. Mesmo que a alta hospitalar seja dada, mesmo que já tenham passado anos, às vezes, sobre o acidente, se há trabalho a ser feito, vamos tentar e vamos continuar a incluí-lo aqui neste processo de reabilitação. Ele é longo, ele não tem pressa. Nós é que temos. Claro que sim. Mais alguma questão? Alguém quer fazer mais alguma questão?
Eu não Aproveitem queria fazer uma agora. questão, mas eu tinha uma coisa para dizer. Está bem? António, tu sabes que eu fiquei pró em fazer elogios. Uhum. Meninas, eu queria vos dizer que eu gostava só que metade das pessoas que apareceram no meu percurso que eu estou a ter fossem como vocês, porque a minha parte de recuperação, sem dúvida alguma, reparei que começou a ser maior quando comecei a ser tratada como uma humana. Uhum. E a forma como vocês acabaram de falar, acabei de pensar, caraças, onde é que tiveram estas miúdas para eu ser hospitalizado? Nós estamos em Já Lisboa. Sim, estamos E aqui já para agora- novamente, se precisarem dos nossos contactos e novamente podem Sim. Não, estar. é que eu vou-vos dizer uma coisa. Muito Eu obrigada. estive num hospital onde fui tratado por tudo menos como um ser humano. E assim que saí daquele hospital fui para o Alcoitão que me salvou a vida. E, finalmente, a minha recuperação começou a ser muito mais rápida, muito mais fluida. E, sem dúvida alguma, porque foi esse gatilho que as pessoas deixaram-me tratar como come, vá, vai. Como então, Patrícia? Vamos comer? E, caramba, uma simples mudança de frase faz a diferença de uma maneira que aquelas pessoas não têm noção. Portanto, obrigada, porque só pela vossa conversa de certeza absoluta que são bons profissionais. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada eu. Pronto, ok. Muito obrigado. Eu partilho da ideia da Patrícia, sim, senhora. Mais alguma questão? Já Aproveitem agora. agora, Diz, Daniel. agora eu gostaria, o que vai de encontro ao que a Dona Patrícia estava a dizer é se ou como é que os pais de alguém que teve um destes acidentes normalmente reagem. De um bom lado, tentam ajudar ao máximo que podem, ou, infelizmente, como ela estava a dizer, tratam as pessoas como por vezes, ou eu digo as pessoas por vezes até os familiares, filhos, irmãos, às vezes até como se fosse, olha, não faz mal. É difícil Sim. responder essa pergunta, porque cada família é uma. Voltamos outra vez, desculpem, mas Cada um é cada família é uma família e a verdade é que é muito imprevisível. E Sim. dentro de uma família, o pai pode reagir de uma maneira e a mãe pode reagir de outra. E é totalmente diferente porque lá está, as coisas acontecem-nos e nós não sabemos muito bem reagir a elas muitas vezes, e por outro lado existem outras pessoas que, ok, é para fazer, vamos fazer, e o que é que eu posso fazer mais? E é difícil, podemos falar. Sim, desculpa só, por vezes pessoas que têm, a quem isto acontece e que até têm profissionais de saúde na área e tudo, estão à espera que tenham uma abordagem, e às vezes tem uma abordagem muito pior, porque uma coisa é fazer aos outros e acontecer aos outros, e depois quando é connosco, de repente já é tudo ao contrário, já não é nada assim. Portanto, isso é mesmo uma questão muito, não tem uma resposta, é uma questão que não tem uma resposta, só perguntando a vários testemunhos de várias pessoas diferentes como é que elas reagem. Sim. Eu costumo dizer que, como é que é? Se achas que a trabalhar aqui com os nossos associados, se achas que a tua mãe ou o teu pai, para ser mais simples e direto, está a ser injusto ou não está a proteger-te mais ou não te está a tratar como um adulto ou uma coisa qualquer, pensa como é que tu te sentirias se fosse ao contrário, e muitas das vezes diziam há algumas pessoas que me dizem, eu ainda se calhar ainda fazia pior. Pronto, ok, então isto é um processo mútuo, tem que haver confiança mútua e vai havendo momentos mútuos. Também tem que haver formação aos familiares, porque os familiares não estão preparados para quando isto acontece. Se nos acontecesse a nós e nós trabalhamos na área, nós ia também ter isto estaríamos muito difícil. preparados para isto, porque Claro. acarreta aqui a nível emocional, é um impacto tão grande, não é? É um bebê que nos cai nos braços, e agora o que é que se faz com isto? O bebê não é a pessoa Sim, usada, é é o uma problema, expressão, é o digamos. problema, cai-nos aqui Exato. Ou seja, aconteceu esta desgraça na nossa vida, que não estávamos, aconteceu este acidente, este o que é que imprevisto, aconteceu, não e de é? repente temos de mudar a nossa vida quase do avesso para nos conseguirmos gerir dentro desta nova situação. E é só aqui a Filipe ia dizer há bocado, só para responder à Patrícia e ao Daniel, pronto, o nosso lema do agitamento. Exatamente, o nosso lema é de pessoas para pessoas, justamente porque nós antes de qualquer diagnóstico vemos a pessoa que temos à nossa frente e é mediante isso que respondemos. Por isso estas perguntas mais gerais de como é que as pessoas... Obrigada. Exatamente. Obrigada. Certamente vos faz sentir como, e acho que é muito importante, e eu nem sequer estou a trabalhar aí nessa área, talvez um dia, nunca se sabe,
mas acho que é muito importante também termos, especialmente nós que tivemos o acidente, que estamos numa família. Alguém está ali e se importa connosco e eles estão a dar o seu melhor por nós, não é que é só uma tarefa. Não, nós somos muito mais do que isso. Mas eu compreendo perfeitamente. Uma pessoa para uma pessoa, exatamente. Bem, Muito bem. o Muito nosso, obrigado. o nosso tempo está a esgotar-se. Eu quero só dar uma informaçãozinha a todos, no caso em particular aos cuidadores que por aqui estejam hoje a assistir a sessão também. Novamente vai lançar um projeto novo durante o mês de março, que é o formar. Cuidar a formar, formar a cuidar, agora formar a cuidar. Qualquer questão que tenham sobre isto não, mas gostava muito de poder contar com todos os cuidadores que eu sei que assistem ao Conversadamente, mas que por uma ou outra razão às vezes podem sentir que não têm disponibilidade para participar em mais uma coisa. Gostava muito de poder contar convosco neste projeto. Depois podem falar diretamente comigo ou com a doutora Rita ou com a doutora Isabel sobre isto, para não, porque infelizmente já ultrapassámos em muito o nosso tempo. Sofia, Filipa, muito, 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 muito obrigado por terem aceito. Gostei em cor, foi ainda melhor. Partilhar esta hora connosco e partilhar um bocadinho a vossa experiência connosco. E pronto, e ó, pessoas para pessoas. Muito Obrigada a obrigada. todos. Alguma coisa, alguma dúvida, nós estamos sempre disponíveis. Pronto. Sim, para além de poderem segui-las a seguir o projeto nas É redes isso que eu ia sociais, perguntar, qual é o que o Instagram? podem fazer. Eu sei que no Instagram é Agitamento, não é? Eu vou Ok. Não pôr sei se aqui. também tem Facebook. Podes colocar aí Não, no chat. está em construção. Neste momento temos o nosso site e o nosso Facebook em construção. Temos Pronto. só a nossa página de Instagram, mas podem falar por lá. Lá publicamos quando sai o nosso podcast, etc. Tudo o que são novidades, como por exemplo os nossos materiais de apoio, que temos alguns ímãs, por exemplo, por causa do Cardex, da toma de fazer rastreio da toma da medicação. Também, peraí, Temos o aqui, Cardex. sim, o Cardex para terem também no frigorífico, para depois ser só pegar e levar. Pronto. Uhum. Em caso de emergência há sempre um cabeçalho com o Sim. nome, número do utente, data de nascimento e aqui é suposto ter a medicação toda descrita, as dosagens, temos o espacinho para o SOS. Sim. E em caso de emergência médica não há aqueles papéis onde é que está tudo, as informações estão todas no frigorífico, temos também uma canetinha que dá Com para ímã. apagar, com ímã, fica sempre ao lado, pronto, e os nossos serviços são de formação, damos formação a cuidadores, informais, formais, e aos familiares também, aos profissionais de saúde, fazemos serviços de consultoria para acompanhar aqui também as famílias, fazemos a nossa intervenção e temos os nossos materiais de apoio que promovem justamente esta autonomia, independência e funcionalidade no dia-a-dia. Sim, se forem ao nosso Instagram, tem lá isto tudo. Tudo. Eu Vá, depois certo. eu tenho um hospital onde vocês iam trabalhar afincadamente. Vou falar convosco à parte depois. Ok, Obrigada. obrigada. O próximo Conversadamente é no dia 27, portanto, de março, já não de fevereiro. O tema será apoios sociais, se não houver assim nenhuma alteração. Conto com todos vós e mais alguns. E mais uma vez, Sofia e Filipa, muito, muito obrigado. Obrigada a nós. Obrigada a nós. Muito obrigada. Obrigada. Até uma próxima. Até uma Obrigada. próxima.